pessoal, este é mais um Nerdologia. O meu nome é Márcia Jamile, sou arqueóloga, pesquisadora, criadora de conteúdo de ciência no canal Arqueologia pelo Mundo. E nesse vídeo vocês irão aprender que já teve ano novo por aí comemorado na base do tapa, literalmente. Dezembro é aquele período em que ligamos a TV e somos bombardeados com propagandas, programas e filmes repletos de conteúdos voltados para o Natal e festas de final de ano. Vemos a cara do bom velhinho estampada em todos os lugares possíveis, assim como de renas e neve, tipo, muita neve. Imagens totalmente fora da nossa realidade, mas que vemos continuamente todos os anos desde pequenos, como a Macaulay em Esqueceram de Mim. Os pinheiros repletos de presentes, enfeites brilhantes e casas iluminadas acabaram se tornando sinais culturais de boas-vindas para o próximo ano. Isso porque aqui no Brasil o Natal e a virada do ano indiretamente viraram festas irmãs, devido à sua proximidade. Porém, esses são símbolos de nossas festividades, mas em outras culturas o papo era bem diferente. Esqueça o arroz com uva passa, a cidra e o especial do Roberto Carlos, porque existem por aí ao redor do mundo outros anos novos. Alguns povos comemoraram sua virada de ano de formas diferentes e até em épocas diferentes. Inclusive, meu amigo Felipe Figueiredo já falou sobre isso aqui no Nerdologia, no vídeo Ano Novo. Mas vocês já pararam para pensar em como alguns povos do passado comemoravam o Ano Novo? Se hoje comemoramos a translação da Terra e damos vários pulinhos sobre as ondas em busca de boa sorte, sociedades da antiguidade não viam necessariamente o Ano Novo como um símbolo da passagem do tempo, mas como uma época de renovação e geralmente relacionada com a agricultura. E se uma série de rituais fossem feitos direitinhos, os dias que viriam a seguir seriam uma época de prosperidade e boa safra. Na Mesopotâmia, entre os babilônios do século III antes da Era Cristã, o Ano Novo era recebido com um festival de vários dias, chamado Waktu, que era comemorado durante o primeiro mês do ano Nissanu, que olhando para o nosso calendário tinha início entre março e abril, e de acordo com o historiador Mark Cohen, tinha objetivos agrícolas ligados às colheitas. Durante esse período, uma série de rituais eram realizados envolvendo Marduk, que embora hoje em dia seja uma banda sueca de black metal, na antiguidade era o nome de um dos mais importantes deuses do panteão mesopotâmico. Em um desses rituais, o rei era levado até uma estátua de Marduk, sem suas insígnias reais para parecer um homem comum, e lá deveria declarar que tinha sido um bom governante. E fazia também parte do ritual ele levar um tapão na cara, dado por um sumo sacerdote que estava representando a divindade. O tapa teria que ser forte o bastante para fazer o rei chorar, e não poderia ser choro de mentirinha, tá? De acordo com a tradição, as lágrimas teriam que ser sinceras de dor e indignação, já que isso seria o presságio de um bom futuro. Algo assim poderia parecer meio estranho para nós, mas essas celebrações, de acordo com Francisco Caramelo, tinha como um dos seus significados renovar os ciclos da natureza e reafirmar o poder do rei. Já no Egito, há mais de 3.000 anos, o Ano Novo também era relacionado com a agricultura, mas com alguns diferenciais, onde o ano era separado em 3 estações definidas pelas condições do rio Nilo. A primeira era a Ket, ou seja, a chegada das cheias, e ela tinha início em junho, tendo seu auge no mês de agosto. E nos primeiros dias do Aket, os egípcios faziam uma série de festas, a exemplo do Festival Wag, que era dedicado à memória dos mortos. Também tinha o Festival da Bebedeira, que durava 5 dias. Como bem ilustra o nome desse último, os egípcios se embriagavam para valer e desmaiavam os montes nas ruas, ao ponto de pessoas serem designadas com antecedência para despertar os beberrões no dia seguinte. Ou seja, ao contrário de nós que comemoramos a virada do dia 31 de dezembro para o início de janeiro e acabou, eles comemoravam por dias. Os egípcios antigos eram de fato grandes festeiros da antiguidade. E indo para o outro lado do mundo, temos o Ano Novo Chinês, cuja origem é repleta de lendas. Comemorado entre os dias 21 de janeiro e 20 de fevereiro, as datas exatas dessa celebração variam a cada ano e atualmente é amplamente comemorado em vários países asiáticos. No passado, dentre várias tradições, durante a organização da festa, as famílias preparavam soja e guisados de verduras, especialmente para o deus do lar, para que ele falasse bem delas quando fosse para o céu. Claro que os chineses também levavam em consideração os perigos. Então, para manter distante entidades monstruosas, imagens de Shongkukui, um lendário apaziguador de criaturas malignas, eram colocadas nas portas das casas.
E amuletos também eram utilizados para espantar tais espíritos. Um dos detalhes mais interessantes é que os chineses foram os primeiros a celebrar a chegada do Ano Novo com fogos de artifício, que eram bombas recheadas com um composto que hoje chamamos de pólvora. E cada ano era, como ainda é, associado a um dos 12 animais do zodíaco chinês, que nada tem a ver com o zodíaco grego. E se você estiver na cidade de São Paulo entre o final de janeiro e início de fevereiro, pode inclusive acompanhar as comemorações do Ano Novo chinês no bairro Liberdade. Já o nosso Ano Novo tem diferentes origens. Uma das mais significativas vem dos romanos. Na Roma Antiga, o primeiro dia de cada mês era conhecido como calendé, e o ano começava no calendé de março. Porém, após o ano 153 antes da era cristã, foi inserido o calendé de janeiro. O nome janeiro tinha um significado especial, sendo relacionado ao deus de duas faces, Janus, cujo um dos rostos era um idoso, enquanto que o outro era de um jovem. Essa era uma alegoria do ano velho que estava partindo e do ano novo que estava se iniciando. De acordo com Max Harris, especialista em estudos da religião, em seu livro Sacred Folly, em comemoração à chegada do Ano Novo, rituais cívicos eram realizados, como a procissão de 2 novos cônsules do Senado. Já pessoas comuns realizavam visitas aos seus parentes e amigos na véspera do Ano Novo, para realizar a troca de presentes, além de oferendas aos deuses. No meu vídeo passado, onde falei um pouco sobre como alguns museus adquiriram artefatos arqueológicos, o Alan perguntou sobre a situação de artefatos com uma história mais recente, como é o caso de objetos da Segunda Grande Guerra. Essa situação é um pouco complicada, porque embora não entrem na regra dos mais de 100 anos para serem considerados arqueológicos, que cá entre nós não é geral, em teoria sim, eles podem ser comercializados. Porém, estão ligados a uma memória coletiva muito mais recente e que envolve a morte de várias pessoas de diferentes nacionalidades, cujos filhos e até companheiros ainda estão vivos e podem considerar isso doloroso. Inclusive, explorar alguns locais de batalha pode ser considerado desrespeitoso, porque de certa maneira ali, além de ser um cemitério, foi também um lugar onde muitas pessoas perderam a vida lutando. Quem jogou Man of Medan viu uma rápida referência a isso. Já Ricardo comentou sobre uma das inspirações para a criação do Indiana Jones. De fato, o Percy Fawcett, que não era arqueólogo e sim um explorador, foi uma das inspirações para a criação do personagem. E acho que será interessante uma nerdologia sobre ele. E Mikael comentou sobre as Crônicas dos Kane, que sim, eu li, ao menos o primeiro livro. E ele tem várias referências interessantes à arqueologia, especialmente Egito Antigo, que se eu fosse falar aqui, iria inaugurar neste canal um especial com vários pirulas de duração. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir e compartilhe com os seus amigos. E se inscreva aqui no canal para conhecer mais curiosidades sobre o nosso passado. E lembrando que em um vídeo tão curto é difícil comentar todos os detalhes dessas festas. Então, caso tenham curiosidade, todas as fontes consultadas estão na descrição. E é isso aí, gente. Vou ficando por aqui e até mais.